Escolhido, você já olhou para a imensidão de um céu estrelado e se sentiu completamente insignificante? Um grão de areia em um universo com bilhões de galáxias. Diante de tanta grandeza, é fácil se perguntar: será que Deus, o arquiteto de tudo isso, realmente me vê? Ele se importa com os meus pequenos problemas, com as minhas dores silenciosas? Essa sensação de ser invisível para Deus é uma das armas mais sutis e poderosas que o inimigo usa para paralisar a nossa fé. Mas eu preciso te alertar. O que você está prestes a ouvir não é para qualquer um. Poucos terão a estrutura espiritual para suportar esta revelação, porque ela vai confrontar a sua visão sobre o tamanho de Deus e o seu valor para Ele. Se este vídeo chegou até você, não foi por acaso. Foi um encontro marcado. Deus te escolheu a dedo para responder hoje à pergunta mais bizarra e profunda que poderíamos fazer. Ele realmente se preocupa com os fios de cabelo da sua cabeça? Fique comigo até o final, escolhido, e eu te prometo que a resposta que a Bíblia dá não é a que você aprendeu na escola dominical. Ela vai chocar, libertar e te dar uma confiança inabalável na soberania detalhada de Deus sobre a sua vida. Essa promessa de que Deus se importa com os mínimos detalhes da sua vida, escolhido, é o antídoto do céu contra a mentira da insignificância. O inimigo quer que você se sinta como um número na multidão, um anônimo perdido no caos do universo. Mas Deus te vê em altíssima resolução, em cada detalhe, em cada fio de cabelo. A sua dor não é invisível para Ele, e a sua alegria é a canção que Ele se deleita em ouvir. E se eu te dissesse que Deus quer te mostrar hoje um vislumbre dessa visão detalhada que Ele tem sobre a sua vida, revelando a profundidade do seu cuidado por você? E que a sua parte é simplesmente se abrir para receber essa revelação. Antes de continuarmos a mergulhar na palavra, eu quero que você faça uma oração que convida essa atenção divina para a sua vida. Como um ato de intimidade e confiança, pare o vídeo por um instante e comente: o Senhor me vê no detalhe. Faça isso não como uma frase vazia, mas como um clamor da sua alma, rejeitando toda a mentira de que você é invisível e se abrindo para o olhar cuidadoso do Pai. Essa declaração de fé que você fez nos comentários, escolhido, Senhor, me vê no detalhe, te alinha com uma das promessas mais íntimas e poderosas de Jesus. A base para acreditarmos em um Deus que se importa com os mínimos detalhes da nossa vida não é um sentimento, mas uma declaração direta do próprio Cristo. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 29 a 31. Jesus está enviando seus discípulos para uma missão perigosa. Ele sabe que eles enfrentarão oposição e perseguição, e para acalmar o medo deles, Ele lhes dá uma revelação sobre o valor que eles têm para o Pai. Ele começa dizendo: não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Jesus está mostrando que Deus tem um controle soberano, até mesmo sobre a vida do pássaro mais comum e barato daquela época. E então, Ele faz a conexão pessoal e chocante. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Pense na profundidade desta afirmação. Deus não apenas sabe quantos fios de cabelo você tem, Ele os tem contados, um ato de conhecimento contínuo e meticuloso. Jesus conclui com a aplicação final: não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. A lição para você, escolhido, é que a sua vida não é um acidente cósmico. Cada detalhe, cada célula, cada fio de cabelo foi desenhado e é sustentado pelo Criador do universo. Se a promessa de Jesus é que Deus conta até os fios de cabelo da nossa cabeça, a palavra de Deus nos dá exemplos práticos e comoventes de como esse cuidado detalhado se manifesta na vida de pessoas que se sentiam invisíveis e abandonadas.
A história de Agar, a serva de Sara, é talvez o exemplo mais poderoso de um Deus que se importa com o fio de cabelo de uma única pessoa esquecida no deserto. Em Gênesis, capítulo 21. Agar foi expulsa para o deserto com seu filho Ismael, com apenas um pouco de pão e um odre de água. Quando a água acabou, ela colocou o menino debaixo de um arbusto para morrer e se sentou à distância, pois não suportava ver o filho perecer. Naquele momento, Agar era a personificação da insignificância aos olhos do mundo, uma mãe solteira, estrangeira, rejeitada e sem nenhum recurso, esperando a morte no lugar mais solitário da terra. Mas o que aconteceu em seguida revela o coração do nosso Deus. A Bíblia diz que ouviu Deus a voz do menino, e o anjo de Deus bradou a Agar desde os céus e a chamou pelo nome. Ele não a viu como mais uma na multidão, ele a viu em seu detalhe, em sua dor específica, e então abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. O poço já estava lá, mas os olhos de Agar, cegos pelo desespero, não podiam enxergá-lo. A lição para você, escolhido, é que mesmo em seu deserto mais particular, quando você se sente completamente esquecido, Deus está te vendo, te chamando pelo nome e pronto para abrir os seus olhos para a provisão que Ele já colocou ao seu lado. Se o cuidado de Deus alcançou até mesmo uma serva esquecida no deserto como Agar, precisamos entender a qualidade desse cuidado. Não é um cuidado geral e distante, é um cuidado preciso, detalhado e meticuloso. O inimigo quer que você acredite que seus problemas são pequenos demais para a atenção de um Deus que governa o universo. Mas a Bíblia nos revela um Deus que opera nos mínimos detalhes. Para aprofundarmos na precisão do cuidado de Deus, podemos olhar para a palavra grega akribos, se pronuncia akerebos. Akerebos é um advérbio que significa com exatidão, meticulosamente, cuidadosamente. É a palavra que um cientista usaria para descrever uma medição exata, ou que um artesão usaria para descrever um trabalho detalhado, sem nenhuma falha. Quando a Bíblia diz que Deus conta os fios de cabelo da sua cabeça, ela está descrevendo um conhecimento akaribos. Ele não tem uma estimativa de quantos fios você tem. Ele tem o número exato, atualizado a cada momento. A lição para você, escolhido, é que Deus conhece a sua situação de forma akaribos. Ele conhece o valor exato da sua dívida, o nome específico da sua enfermidade, a origem precisa da sua ferida emocional. Você não é apenas um nome em uma lista para Deus. Você é um projeto detalhado, que Ele conhece com uma precisão que nem você mesmo possui. E o seu cuidado por você é igualmente meticuloso. Se Deus conhece cada detalhe da nossa vida de forma akaribos, com exatidão, chegamos agora à pergunta central do nosso tema. Ele se preocupa com os fios de cabelo da nossa cabeça? E a resposta que a Bíblia nos dá quando entendemos a natureza de Deus é chocante. Não, Ele não se preocupa. E antes que o seu coração se entristeça, entenda a profundidade desta revelação. A palavra preocupação é uma emoção humana, nascida da ansiedade, do medo e da falta de controle sobre o futuro. Preocupar-se é sofrer por antecipação por algo que talvez nem aconteça. E Deus, por sua própria natureza, é incapaz de se preocupar. Ele não pode ter ansiedade porque Ele conhece o fim desde o começo. Ele não pode ter medo porque Ele é todo-poderoso. E Ele não pode sentir falta de controle porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Pedir a Deus que se preocupe conosco é pedir que Ele desça ao nosso nível de limitação. O que Ele faz é infinitamente maior. Deus não se preocupa com os detalhes da sua vida. Ele se ocupa deles. Ele não tem preocupação.
Ele tem domínio. A boa notícia não é que temos um Deus que é nosso parceiro de ansiedade. A notícia gloriosa é que temos um Deus que governa por nós. Ele não se preocupa com os fios de cabelo da sua cabeça. Ele sustenta soberanamente cada um deles. E essa verdade, escolhido, é infinitamente mais poderosa e consoladora. Se Deus não se preocupa conosco, mas domina cada detalhe, a palavra de Deus nos dá exemplos fascinantes de como essa soberania detalhada funciona na prática. A história de Esther nos mostra como a salvação de uma nação inteira dependeu de um fio de cabelo, de um detalhe que a maioria das pessoas consideraria um acaso: a noite de insônia de um rei. No livro de Esther, capítulo 6, o povo judeu estava debaixo de um decreto de extermínio. Amã, o inimigo, já havia construído a forca para Mardoqueu, e a situação parecia sem esperança. Mas a Bíblia nos conta que, naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Pense nisso, escolhido. O homem mais poderoso do império não conseguiu dormir. Um detalhe aparentemente biológico e sem importância. Para combater o tédio, o rei mandou que lessem para ele os registros das crônicas do reino. E por acaso, a parte lida foi exatamente a que contava como Mardoqueu havia salvado a vida do rei de uma conspiração e nunca havia sido recompensado por isso. Aquela noite de insônia, aquele fio de cabelo no plano de Deus, foi o que iniciou a reviravolta que resultou na exaltação de Mardoqueu e na queda de Amã. Deus não estava no céu, preocupado com o que iria acontecer. Ele estava no controle, dominando até mesmo o ciclo de sono de um rei pagão para cumprir o seu propósito. Se Deus demonstrou seu controle soberano até na insônia de um rei pagão para salvar seu povo, a promessa de Jesus de que até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados ganha uma nova e poderosa dimensão. Este ato de contar não é uma hipérbole poética. É uma declaração sobre a capacidade infinita de Deus de gerenciar os mínimos detalhes do universo. Para entendermos a profundidade deste ato, podemos olhar para a palavra hebraica safar. Se pronuncia safar. Safar é o verbo para contar, enumerar, calcular. É a mesma palavra usada no Salmo 147, versículo 4, que diz que Deus conta o número das estrelas, chama-as a todas pelos seus nomes. Pense na magnitude disso. Os cientistas estimam que existam mais de 200 bilhões de trilhões de estrelas no universo observável. E Deus não apenas sabe o número exato, mas deu um nome a cada uma delas. O mesmo Deus, que tem a capacidade de usar o safar para enumerar e nomear cada estrela no cosmos, usa a mesma atenção meticulosa para contar os fios de cabelo em sua cabeça. A lição para você, escolhido, é que a sua vida, com todos os seus detalhes aparentemente insignificantes, é tão importante para Deus quanto a vastidão do universo. Ele não é um Deus de generalidades. Ele é um Deus de detalhes. Ele conhece a carribós, com precisão, cada uma de suas necessidades, cada uma de suas dores e cada um de seus sonhos. Agora que entendemos a profundidade do cuidado de Deus, a conclusão se torna clara e transformadora. A verdade sobre os fios de cabelo não é para nos dar a visão de um Deus sentimental que se preocupa como nós, mas para nos revelar a sua soberania detalhada. É a união do seu poder infinito com o seu conhecimento íntimo. É a certeza de que o mesmo Deus que usa o safar para contar os trilhões de estrelas no universo é o que usa a mesma precisão para conhecer cada detalhe da sua vida. A história de Agar nos prova que a sua soberania se inclina para o invisível, para o rejeitado. A noite de insônia do rei Assuero nos prova que a sua soberania controla os eventos mais aleatórios para cumprir seus propósitos. E o seu conhecimento akeribos, meticuloso, garante que nenhuma lágrima sua caia no chão sem que ele perceba. Portanto, escolhido, a sua vida não é um acidente cósmico.
Você não é um grão de areia perdido no deserto. Você vive debaixo da soberania detalhada de um Deus que não apenas te ama, mas que gerencia ativamente cada detalhe da sua existência para o seu bem e para a glória dele. Confiar nisso é a verdadeira paz. É a âncora que segura a nossa alma em meio às tempestades, sabendo que se ele tem o controle do fio de cabelo, ele certamente tem o controle de tudo aquilo que tenta te derrubar. Quero parabenizá-lo por ter chegado até aqui. Sua perseverança em buscar a palavra de Deus mostra que você se recusa a viver com uma visão pequena de um Deus distante e anseia pela verdade que liberta. Você recebeu hoje a revelação da soberania detalhada de Deus, a certeza de que Ele não apenas te ama, mas gerencia cada detalhe da sua existência com poder e precisão. A sua jornada para viver nesta paz inabalável começa agora, com a decisão de trocar a sua preocupação pela confiança nele. Fazer uma declaração pública nos comentários não é apenas sobre engajamento. É um ato profético, é a sua alma declarando ao mundo espiritual que a sua confiança não está mais nas circunstâncias, mas no Deus que controla as circunstâncias. Por isso, se você decidiu hoje descansar na soberania detalhada de Deus sobre a sua vida, comente com o número da perfeição divina. Digite o número 7 aqui nos comentários como um selo profético sobre esta palavra em sua vida. Se esta mensagem te deu paz, deixe a sua curtida para que o YouTube mostre este vídeo para mais escolhidos que se sentem invisíveis. Compartilhe esta revelação com alguém que está sobrecarregado com preocupações e precisa saber que Deus está no controle. E se você quer continuar aprofundando sua visão sobre o reino, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhuma das nossas próximas revelações.